Salve, salve! Mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Quimbanda Nagô de Raiz. Sou Tata Marcelo, de Quimbanda Nagô. Falo aqui do meu templo de Quimbanda, Calunga, templo de Quimbanda Nagô, Calunga de Tatacaveira. Bom, hoje eu trago um vídeo esclarecedor, né? Esclarecedor. Muitas pessoas estão me procurando para saber se existe uma diferença entre demanda, feitiço, mandinga e bruxaria. Tá? Claramente que existe, né? Esses termos, posso dizer a todos, eles têm uma semelhança entre eles, mas existem as suas diferenças. Tá? Torno a repetir, existem semelhanças e até complementações com um termo e outro, mas que tem, na sua prática, suas diferenças. Vamos começar pela palavra mandinga. Esta palavra mandinga, ela era muito usada tempos atrás, nos anos 20 e 30, até nos anos 60, se usava esse termo para trabalhos espirituais. Vou fazer uma mandinga, vou preparar uma mandinga. Tá? Era muito usado esse termo. Até para significar, quando se usava esse termo pelo povo antigo, né, pelos tatas antigos, pelos pais de santo antigo, quando eles diziam assim, vou fazer uma mandinga, vou preparar uma mandinga, eles queriam dizer assim, vou preparar um feitiço. Esta palavra mandinga, antigamente, significava feitiço. Tá? Significava feitiço. Prática de feitiçaria. Prática de magia. Tá? Então, era muito usado esse termo. Mas por que esse termo era muito usado antigamente? Porque vinha de uma formação africana. Tá? A origem da palavra mandinga, ela vem de uma espécie de uma bolsa de couro, tá? Que dentro desta bolsa de couro continha-se versos do livro Alcorão. Tá? Interessante, né? E que era usada muito pelo povo antigo, principalmente pelos povos africanos dentro daquela formação muçulmana. Então se usava esta bolsa que tinha o nome de mandinga. Daí, depois, com o passar do tempo, dentro do processo espiritual, a palavra mandinga ficou uma referência a trabalhos de feitiçaria. Tá? Cunhos místicos de elevação e origem espiritual africana. Também esta palavra mandinga, ela está associada, tá, a amuletos, a fabricação de amuletos, as preparações de amuletos ou patuais. Também tem essa significação a palavra mandinga. Tá? Então você vê que quando nós utilizamos certos termos dentro da quimbanda, ela tem uma origem específica, né? Não surgiu nada à toa, aleatório, tem ali algo específico. Então, como a palavra mandinga, dentro do seu contexto espiritual, significa toda uma esfera de trabalhos de feitiçaria. Que depois dos anos 60, já entrando no final dos anos 60 para o começo dos anos 70, assim me falava os meus antigos, e assim também me falou a minha mameto, minha mãe de santo, que esta palavra já foi trocada
basicamente pela palavra feitiço ou feitiçaria, tá? Mas o que é o feitiço? Aí vem a grande confusão, né? Eu posso colocar assim? Tem muitos que se referem feitiço como demanda e demanda como feitiço. Não, há uma diferença. Feitiço tem um significado e uma prática, e demanda tem outro significado e outra prática. Vamos lá. A origem da palavra feitiço vem do latim fictitius, que significa artificial, feito de maneira artificial. Isso que significa a palavra feitiço dentro da sua origem latina. Logo, pegando esta formação latina, podemos entender que este artificial parte para determinadas práticas, tá? Tanto magistas, como também práticas que nós utilizamos este termo feitiço para como certos adjetivos para o nosso dia a dia. Então, essa palavra feitiço, ela tem duas realidades com ela. Ela simboliza aí, dentro de uma maneira figurativa da língua portuguesa, um adjetivo que vai expressar aí certos significados como fascínio, atração irresistível. Então, quando você diz assim, eu estou enfeitiçado, um exemplo, né? Estou enfeitiçado pela uma mulher. Isso quer dizer que eu estou fascinado, estou apaixonado por aquela mulher. Tá? Um exemplo. Então, se utiliza muito esse termo feitiço para esta questão. Tem até uma música do Fernando Mendes que retrata isso aí, que o nome da música é Feitiço, né? Ele retrata ali, onde nos versos da música ele fala ali, descreve todo um sentimento de paixão por uma determinada mulher. Tá? Então tem essa primeira formação, a palavra feitiço, né? Então a gente entende logo que esses termos feitiços, mandingas, demandas, né? A não ser a bruxaria, que já é de uma maneira diferente, mas eles têm outros significados, além daqueles que remetem a formações espirituais. Tá? Só por uma questão de conhecimento, este nome feitiço também foi usado como apelido para um grande jogador de futebol, que era centroavante, o Luiz Fernandes de Macedo Matoso, que na década de 20 e 30 brilhou como um grande jogador de futebol. Tá? Então colocaram o apelido dele de feitiço, para expressar ali o fascínio, né, da sua arte dentro da sua profissão de ser jogador, né? Então ele era um grande jogador. Então, para expressar que ele era um grande jogador, um grande, né, centroavante, colocaram o apelido dele de feitiço. Então você vê aí a formação, né, de significação desta palavra. Já no sentido de espiritual, feitiço, ele é uma ação, né? Claramente que ele é uma ação, né? São termos que remetem à ação, né? O feitiço é uma ação, uma prática própria da feitiçaria ou do feiticeiro, né? Utilização de forças mágicas significa o feitiço. Só que tem uma questão muito importante com o nome feitiço quando ele se refere a práticas espirituais. O feitiço, ele é aquela manipulação espiritual, aquela prática espiritual, que ela é feita de uma única vez. Tá? O feitiço, ele é uma prática espiritual que nós fazemos dentro da Quimbanda de uma única vez. E não fazemos mais de novo. A não ser que haja uma grande necessidade de repetir aquele feitiço. A gente vai lá e repete. Então, o feitiço, ele é uma prática magista, tá? Uma prática de magia, que nós, quimbandeiros, quem pratica, não só eu, quimbandeiro, não só dentro da Quimbanda, como dentro de outras formações magistas, né? Que o magista usa esse feitiço de uma vez só. Não tem ali
uma constante renovação. É feito de uma vez só e tem de ser feito muito bem feito, para que haja o resultado, né? Tá? Né? Que haja aquele resultado X ali, alcançado. Tá? Então o feitiço, você não repete ele, a não ser que, torno a dizer, a não ser que, né? A não ser que seja uma grande necessidade de repetição, aí se repete. Mas também vai se consultar o oráculo para ver se repete, né? Tá? Aquele feitiço. Tá bom? Então o feitiço, ele é uma manipulação espiritual de magia que você só faz uma única vez e não repete ele. Isso é o feitiço, tá? Que vai claramente para uma única direção. Então, exemplo, se você está fazendo um feitiço para melhorar seus caminhos, então vai ser abertura de caminho. Se for um feitiço de amarração, a trabalhar na questão amorosa, e assim sucessivamente. Eu acho que deu para entender, né? Já a demanda já é um pouco mais diferente do que o feitiço, tá? Esta palavra demanda, ela tem múltiplas significações, múltiplos significados, tá? Eu fiz uma pequena anotação aqui. Dentro dos seus significados múltiplos, nós podemos enquadrar a palavra demanda como um adjetivo de exigência ou necessidade de algo, tá? Podemos trazer essa referência, tá? De exigir, exigência, tá? Ou necessidade de algo. De tempo, de curso. Então, uma demanda de curso, uma demanda de tempo. Também esse termo demanda, nós podemos usar para ações judiciais. Uma ação judicial, fazer uma demanda aqui, tal, né? Ou uma procuração tal, que equivale ali ao processo também, que usa esse termo demanda. Ou em economia, para explicar a quantidade de um bem ou serviço. Então, isso aí é a palavra demanda. Então, a palavra demanda, ela tem várias significações, dependendo do uso que você vai colocar ali, como uma expressão daquilo que você quer transmitir, né? Muito usado nos termos judiciais, jurídicos e assim sucessivamente. A palavra demanda na quimbanda refere-se a um ataque, a um trabalho espiritual direcionado. É como se fosse o feitiço. Tá? O feitiço também, ele é um ataque ou um trabalho espiritual direcionado, né? Uma energia que pode ser negativa ou positiva. Só que a grande diferença entre feitiço e demanda é que na demanda você vai ficar renovando aquele trabalho, aquela magia. O feitiço não, você faz de uma única forma e pronto, né? Por isso que eu disse, tornar a repetir, tem que ser bem feito o feitiço. E a demanda não, a demanda você também tem que saber fazer bem a demanda, mas ali você vai ficar ali alimentando aquele trabalho, né? Você vai ficar alimentando ali aquela magia. Então, se você, no dia que você fez aquela demanda, você vai voltar ali para quem você entregou aquela demanda, porque também você precisa entregar, né? Esse feitiço, essa demanda, essa mandinga para determinada entidade, né? Não é só pegar, fazer e pronto, não. Você tem que saber direcionar para quem é que você vai fazer esse trabalho. Quem é o Exum, quem é a pombogira, que você vai utilizar aquela mandinga, aquele feitiço, né? Aquela demanda para aquilo ali dar certo. Não é pegar e fazer, né? De maneira, né? Sem sentido ali o negócio, não. Tem que ter sentido, tem que ter qual é a entidade que vai trabalhar, como vai trabalhar, qual é a mandinga que você vai fazer, qual é o feitiço que você vai fazer, para quem que essa demanda você vai fazer, para onde vai ser direcionada essa demanda, tá? Então tem todo esse processo aí, não podemos esquecer isso, tá? Então torno a repetir, a diferença entre feitiço e demanda é que o feitiço é feito de uma única vez e pronto, você não fica alimentando ali. A demanda não, você vai ter que estar alimentando aquele trabalho. Então no dia que você fez, você vai lá voltar naquele dia que você fez, no horário que você fez, no pé da entidade que você fez, e vai ficar ali alimentando aquela demanda. Ou acendendo vela, né? Ou fazendo determinados
igorossis, que são rezas, preces ali em cima daquele trabalho feito, daquela demanda desenvolvida. Tá? O que é bruxaria? O que é a bruxaria, né? Eu coloquei aqui um conceito de bruxaria que diz assim: é o uso de poderes ou magias sobrenaturais, variando de práticas de cura e rituais para a prosperidade. A bruxaria, ela não é só um ato de trabalhos de malefícios. Não, a bruxaria, ela também, você utiliza a bruxaria para trabalhos de cura, né? Para trabalhos de prosperidades. Então, a bruxaria é o ato de você trabalhar com determinados daimos, aí já entra aí, você já vai um pouquinho mais profundo na questão, né? Determinados daimos, ou seja, determinados demônios, né? Utilizando ali seu trabalho com essas entidades espirituais, né? Como também como Exuns e Pombogiras e etc. Então você vai usar desses artifícios, né? A bruxaria, você tem elementos próprios que desenvolve esta energia magística, né? Espiritual, né? Que você vai manipular certos elementos que é mais assim, posso dizer para explicar melhor, são elementos que vêm de um processo de natureza mais profundo, né? Então, isso aí é a bruxaria, tá? Isso aí é a bruxaria, tá? Como no caso, preparação de certos pós, né? Se usa muito na bruxaria isso aí, tá? Então, você vai manipular esses elementos, né? Você vai, além de você saber fazer esses elementos, você também tem que saber como manipular esses elementos. Então, isso aí é a bruxaria, né? A bruxaria, ela vai trabalhar em campos profundos da natureza, né? Da alma, do ser, trabalha muito com a questão mental. Então, esse é o processo chamado de bruxaria. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha sido claro, objetivo, nesse pequeno vídeo sobre essas grandes diferenças. Porque muitas pessoas vêm me perguntar, né, sobre essas diferenças. E é importante a gente entender que existe uma diferença entre esses termos, né? Entre mandinga, feitiço, demanda e bruxaria. Então, desde já, o meu Ningunzo Equimbanda, meu aueto também a todos, meu saravá a todos. Só mais uma colocação. Em 2026, viemos com grandes novidades. Até mais, até o próximo vídeo. Salve a banda, banda gira, salve o grande maioral da Quimbanda.